Estamos aqui no Cruzeiro com Diante do Trono e chegou o momento de conhecer mais e apresentar aos nossos ouvintes alguns detalhes e trazer para junto dos ouvintes da Rádio Vida Ana Paula Valadão, que é amada por todos, uma mulher tão importante para o nosso país. E Ana, só de estar aqui perto de você, eu sinto a presença de Deus no meu coração, porque você é muito usada realmente para mobilizar essa nação. Parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido, viu? Muito obrigada por ceder essa entrevista a nós. Imagina, eu tô tão feliz de ter vocês a bordo do nosso navio. Essa parceria com a Rádio Vida foi tão especial. Muito obrigada por sempre estarem tocando as nossas músicas, levando a nossa mensagem aonde a gente não consegue chegar. E as ondas da rádio podem alcançar as pessoas nas suas casas, no carro, em tantos lugares. E vocês aqui, a bordo do Cruzeiro, podem também transmitir para as pessoas como está sendo gostoso, como está sendo especial esse tempo aqui, né? Tá sendo maravilhoso. Ontem foi a sua ministração primeira de louvor nessas noites. Foi muito impactante. A presença de Deus fluiu em todo o teatro. Foi uma bênção. E algo assim nos chamou a atenção porque você, em muitos momentos da ministração, foi lá na linha de trás, né? Ficou acompanhando os ministros de louvor. E aí eu me lembrei que na apresentação do Troféu Promessas você falou que está querendo trazer uma nova geração a adorar. E conta um pouco pra gente como que tá sendo esse momento assim na sua trajetória. Depois de 14 DVDs, não é? Como que tá sendo? É muito bom a gente entender que nós não estamos aqui construindo uma carreira para nós. Em todo o tempo nós somos servos do Senhor, a gente aponta para Ele. Então não deve existir competição. Se eu tenho sido levantada, é para levantar outros. E ao longo de todos os anos do meu ministério eu sempre fiz isso. Sempre dando oportunidade para outros, usando como que a plataforma que Deus me deu para levantar outros servos. E eu tenho visto essa nova turma do Diante do Trono que está comigo como um presente, uma renovação. Eles são um referencial maravilhoso para essa juventude do Brasil, que precisa ver jovens que amam Jesus de verdade, que são bonitos, que são lindos, são tão talentosos e escolheram dedicar suas vidas ao Senhor. Então, eu dar um passo para trás e colocá-los na frente, para mim, é realmente maravilhoso. Faz parte do que o Senhor pediu que eu fizesse. Que linda! Mas você não pretende sair? Fala pra gente, a pergunta que não quer calar, você não pretende sair? Não, gente, podem ficar tranquilos. Eu vou continuar cantando sempre. Mas eu sempre fiz isso, né? Ao longo dos anos no Diante do Trono, até aqui, eu sempre fui levantando outros que eu via que Deus tinha esse chamado de liderança na vida deles também. Na verdade, todos os membros antigos do Diante do Trono, que já saíram, seguem com seus ministérios, estão aí voando, florescendo. É muito triste quando a gente vê lideranças que sufocam outros que estão crescendo. Isso não deve existir na igreja do Senhor, né? A gente tem que dar asas, tem que dar corda, né? Eu lembro a Nívia, por exemplo, quando foi o tempo, né, dela sair do grupo, eu tive que empurrar a Nívia, eu tive que falar, Nívia, vai, voa! Então, assim, essa deve ser a nossa alegria, ver outros crescendo. E não viver com ciúmes, inveja, competição. Isso não faz parte do coração de Deus, então não deve fazer parte do nosso coração também não. Ver Deus abençoando outros, você que é líder, ver Deus despontando em alguém um dom, para você alimentar aquele dom, orientar, discipular, dar oportunidades. É assim que eu fiz até hoje e vou continuar fazendo. Até a Mariana Valadão participou também anos do Diante do Trono, o André Valadão e os... Helena Tanuri é uma grande pregadora, o Clay e a Grazi como diretores hoje no CTMDT, a Soraya Gomes, que é também uma linda professora, todos que já passaram por nós, que tiveram assim esse dom de liderança despontando, eles tiveram oportunidade e estão bem encaminhados, graças a Deus. E essa é até uma dica para quem está nos assistindo. Você que é líder de louvor, começa a refletir sobre isso, porque você vê o quanto Deus não honra o ministério da Ana Paula Valadão, justamente por essa humildade que ela expressa nos louvores dela e nas ministrações. Deus tem honrado o seu trabalho e a sua humildade e você colocar Ele acima de tudo, não é? Olha, quando a gente faz o que Jesus faria,
a gente agrada o coração de Deus, a gente não perde em nada. Agora, se eu quiser fazer a obra de Deus do meu jeito e não como Jesus faria, aí a mão de Deus se retira. Ele não pode nos abençoar. Então, eu não diminuo, eu não perco quando eu dou lugar para o outro, se é isso que Deus estava me pedindo naquela hora. Que legal você reparar isso, foi um pequeno, grande detalhe que você reparou. Muito importante. Outro detalhe também que me chamou bastante atenção nessa história foi quando a Mariana Valadão foi lá na Rádio Vida. E aí a gente perguntou, Mari, conta pra gente alguma coisa que já chamou a sua atenção e que você admira no ministério da sua irmã, né? Relacionado à história dela. E ela falou, olha, ela muitas vezes abriu mão de coisas que ela queria, que ela desejava, para agradar os meus pais, para agradar a Deus, porque daí meu pai não concordava e ela é obediente aos pais, e isso é promessa de Deus. Então ela falou assim, isso eu admiro muito, minha irmã. E ela falou, eu vejo que Deus tem honrado em tudo ela, até pela felicidade que ela vive hoje, com o marido, com a família dela, com o filho lindo que ela tem. Então, comenta um pouco pra gente sobre isso, como é abrir mão de algumas coisas que se quer, mas pra lá na frente ver a vitória e ver que Deus tem muito mais. Olha, quando tá na hora da gente renunciar, a gente sofre muito. A gente acha, esse namorado que meus pais não querem que eu namore com ele, mas ele é o grande amor da minha vida. Naquele momento a gente acha que não vai conseguir viver mais sem aquela pessoa. Mas se você escolhe obedecer, lá na frente você percebe, poxa vida, sofri à toa. Olha aqui, o melhor de Deus estava preparado para mim. Ou às vezes numa carreira, a pessoa está indo numa direção e Deus fala, olha, não é esse curso que eu quero que você faça, ou eu quero que você mude de área, ou eu quero que você deixe tudo e faça um seminário teológico. Enfim, são renúncias, às vezes até propostas que nós recebemos e o Senhor tira a paz do nosso coração. Às vezes naquele momento a gente não vê o futuro, às vezes naquele momento a gente só vê a dor da renúncia. Mas eu acho tremendo quando a gente compara a cruz do Senhor Jesus com as cruzes que nós temos que carregar a cada dia. São essas renúncias, decisão de obedecer à vontade de Deus, com aquele versículo que diz assim, Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Quando a gente tem a certeza da ressurreição, a certeza da vitória lá na frente, a gente suporta a dor da renúncia naquele momento, seja qual área ela for. E realmente, de uma maneira específica, na minha adolescência, eu tive que fazer várias renúncias e a mais importante na minha vida sentimental. Mas eu posso dizer que vale a pena obedecer à palavra do Senhor, que diz, honra teu pai e tua mãe. Eu escolhi honrar os meus pais e um dos sinais que eu disse, Deus, quando for a pessoa certa para mim, eu quero ver a alegria do coração dos meus pais. Isso vai ser um sinal que vai me guiar. E quando eu conheci o Gustavo, alguns anos depois, foi assim um presente, uma história linda, sabe? Uma história maravilhosa. E hoje eu vejo como que era a pessoa perfeita para que Deus preparou para mim, até para estar comigo nesse ministério que é tão exposto, né? Tinha que ser uma pessoa como ele realmente. E Deus me deu filhos tão maravilhosos, que são outro milagre. Então é isso mesmo que você falou, sabe? No momento é tão difícil, mas lá na frente a gente colhe os frutos da nossa obediência. Que bênção. Esse não é o primeiro cruzeiro que você está participando, não é? Já é qual? É o segundo, e o primeiro foi em 2010 e valeu muito a pena. É muito intenso, as pessoas estão se divertindo, mas o pessoal da intercessão, todo o tempo a gente está, né, servindo. Então, quando acabou ano passado, eu estava esgotada, eu estava muito cansada, assim, me sentindo sugada. E eu me lembro que eu cheguei em casa, deitei e falei no meu coração, falei, Senhor, acho que eu não vou fazer mais isso não. Porque para nós é como se fosse um congresso de 3 dias em alto mar. Só que, em alta intensidade. Só que quando eu acabei de falar isso com o Senhor, chega uma mensagem no meu celular de uma família que tinha perdido a filha ano passado. E nós somos amigos, eles são de outra cidade, mas eu participei de todo o processo da enfermidade, da morte. Foi muito, muito triste. E eles vieram ao cruzeiro. E a mãe me escreveu um baita texto, né, de SMS, agradecendo o renovo, o recomeço, a força que eles receberam. E quando eu acabei de ler aquilo, eu já estava chorando e falando, tá bom, Senhor, eu faço mais, eis-me aqui, eis-me aqui.
E realmente, eu já encontrei com várias pessoas aqui que vieram ano passado e voltaram esse ano. Ontem, que foi o nosso primeiro culto à noite, né? Todas as noites. De dia o pessoal se diverte, à noite a gente tem os cultos. Ontem à noite já tivemos dezenas de conversões, pessoas aceitando Jesus no salão com o meu pai, pastor Márcio, com a pastora Zenete, pastor Gustavo, também já ouvi vários testemunhos. Então, vale a pena, vale muito a pena. Glória a Deus. Ana Paula, ontem até no finalzinho lá você falou, olha, você receba esse como um tempo de transformação na sua vida. E olha, até comigo falou, tá? Obrigada. Eu queria que você comentasse também isso que Deus colocou no seu coração de ir para ações diferentes, porque não se faz muito isso como ação de evangelismo e de que a gente possa ter um amadurecimento espiritual maior. Muita gente aqui, não só eu, vai experimentar dias de amadurecimento espiritual. Então, como foi isso que Deus colocou no seu coração? Comenta pra gente. Olha, eu vejo que no Brasil nós estamos vivendo um tempo de conquista. O evangelho está entrando em todos os lugares, igual a água que nada pode impedir. Passa por qualquer fresta, né? Arrebenta qualquer porta fechada. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E ao longo da história do Diante do Trono, eu tenho visto Deus nos usar para esses tipos de conquistas, de lugares diferentes. Nós temos feito festa para Jesus, começou na igreja, o Senhor depois me disse para sairmos das paredes da igreja, fomos para parque de exposição, os estádios de futebol, quase todos do Brasil já foram palco dos nossos cultos, e aí o Sambódromo no Rio de Janeiro, as praias, lugares de festa como a Arena do Peão de Boiadeiro em Barretos, casas de show. Todas as casas de show no Brasil estão recebendo cultos de louvor e de repente um navio, que também é um lugar, além de lindo, com uma infraestrutura maravilhosa, é um lugar que geralmente muitas pessoas vão mesmo para carnaval, bagunças, orgias. É muito triste, porque até mesmo a tripulação aqui diz da diferença do nosso cruzeiro, né? Que é uma coisa de paz, de família, não tem briga. Enfim, eu vejo que é uma conquista a gente fechar um navio inteiro com os louvores, com a presença, com a palavra de Deus. Então essa é a minha visão, é uma visão de conquista. E é uma visão de evangelismo, como você disse. Muitas pessoas não iriam a uma igreja, a um culto formal, mas o Senhor está entrando em lugares inimagináveis. Ele mesmo, a mão dele, está proporcionando essas conquistas. E aqui vem gente que realmente há anos estava sendo evangelizado pela família. Isso aqui é uma grande estratégia. Falando em estratégia, fala também pra gente, uma das últimas perguntas, já estamos acabando, sobre o Festival Promessas no Rio de Janeiro, organizado pela Rede Globo de televisão, não é? Gente, é um tempo maravilhoso esse que a gente está vivendo. Pessoas às vezes têm um preconceito, mas a Rede Globo não é evangélica, pelo contrário. Quantas vezes o evangelho foi retratado na dramaturgia de uma maneira de zombaria, de uma maneira ruim, e agora que interesses eles têm em proporcionar isso? Gente, nós não temos que nos preocupar com o interesse deles. Eles querem audiência? Claro! Mas e nós? Nós também queremos que mais e mais pessoas assistam, mais e mais pessoas conheçam o amor de Jesus. E falando em conquista, é como se nós estivéssemos conquistando a mais alta montanha da mídia brasileira. Se o evangelho alcança esse espaço na Rede Globo, todas as outras emissoras vão se abrir também, vão noticiar, vão querer fazer programações evangélicas, e nós vamos nos aproveitar desse interesse deles para usar o nosso, que é falar de Jesus para todo o Brasil. E nós tivemos o Festival Promessas, que foi um evento muito lindo, de 14h às 22h no Aterro do Flamengo, ali no Rio de Janeiro. Tivemos 100 mil pessoas, são os números oficiais da Polícia Militar, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Alguns diretores da Rede Globo me disseram que há mais de 10 anos não acontecia essa abertura na grade de programação, para que a Rede Globo, os investidores, os executivos da Rede Globo que estão apostando nesse mercado, como eles pensam, né? Eles continuem investindo. Não vamos perder essa oportunidade, em nome de Jesus, de fazer essa grande evangelização na nossa terra.
Amém. Ana, a gente tá te esperando nos estúdios da Rádio Vida para uma entrevista. Nossos ouvintes cobram tanto, é todo dia que chega e-mail, SMS. A gente tem um canal de SMS da Vida também. O pessoal, queremos Ana Paula Valadão, queremos Diante do Trono. Precisamos de você em São Paulo. Verdade. Vamos gravar uma brincadeira? Pensa aí uma daquelas brincadeiras que eu achei o máximo ontem. Na abertura do nosso evento, vocês fizeram algumas brincadeiras, até com a voz da Mari. Aí eu quero participar também, tem jeito? Claro, é pra já. Vou pegar uma bem difícil, uma frase bem difícil pra você, tá, Ana Paula? O que eu fui pedir, hein? Combinado. Então, muito obrigada por nos ceder essa entrevista. Você é uma bênção em nossas vidas e que 2012 seja um ano de muitas conquistas, porque as suas conquistas são as nossas conquistas, as conquistas do povo de Deus. Verdade. Um abraço para teu pai, para toda a tua família, todo o ministério. Que a Rádio Vida continue levando e expandindo o reino de Deus a tantos corações. Obrigada pelo apoio. Você é muito linda, princesa do Senhor, mas o principal, não só a sua beleza externa, mas o seu amor pelo Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Amém. Essa é a Ana Paula Valadão e, claro, aqui na Rádio Vida, a rádio que é tudo de bom.